Fala galera, beleza? Tranquilidade? Estamos nós aqui para mais uma semana de aulas e hoje nós vamos trabalhar em sociologia com um tema bastante polêmico, um tema bastante importante na história, principalmente do século XX, que é o totalitarismo. Então, ao trabalhar com um tema desse, é óbvio que nós vamos fazer um diálogo bastante forte com a história. Então, né, levem em conta esse conteúdo como um aprofundamento da situação histórica, principalmente aí, né, dos anos 30, anos 20, anos 30, ok? Então, o que representa um Estado totalitário? O que diz respeito a um totalitarismo? Então, totalitarismo seria um regime político em que existe um Estado total. Um Estado totalitário, ele é muito mais duro, ele é muito mais opressor do que um Estado autoritário, certo? Então é uma situação mais complexa e mais dura, né, do que um Estado autoritário. Dentro de um Estado autoritário, você consegue viver se você se tornar apolítico, se você não debater política, se você não falar sobre política, se você não questionar o poder ou questionar a ordem, o estado de coisas. No caso de um Estado totalitário, isso não acontece, né? Porque ele visa uma obediência total. Ele visa a exaltação do poder, ele visa a exaltação da figura do líder, do partido, da raça, aquela coisa toda, né? Então, o poder ele vai estar concentrado ou num partido, ou num grupo de pessoas, ou numa pessoa. E a gente chama isso de autocracia. Lembrem do filme A Onda, né? Tudo que o filme trabalhou, né, representou, essa experiência. Não se esqueçam que o filme é baseado em uma história real, tá certo? Então, na história nós tivemos estados totalitários de direita e de esquerda, ou melhor dizendo, de extrema direita e de extrema esquerda. E aí a gente, né, volta para um debate bastante infeliz alguns tempos atrás, de que muitas pessoas, né, disseram que o, o nazismo ele era um movimento de esquerda, né? O nazismo ele representou um estado totalitário de direita. Por quê? Porque ele visava a conservação da estrutura socioeconômica, ok? Esse é o diferencial. Pode ser que o partido nazista se chamava Partido Nacional Socialista, só que não tinha nada a ver com ser socialista, ok? Então, o nazismo ele manteve a estrutura produtiva tal qual ela era antes, certo? Os donos das empresas eles não foram expropriados dos seus bens. As relações de trabalho elas não se alteraram, permaneceu uma relação de trabalho eminentemente capitalista. Então, por isso nós dissemos que ele não era um regime, né, de esquerda ou de extrema esquerda. Né? No caso do stalinismo, aí você tem um estado totalitário de esquerda, porque ele transformou a relação, né, entre economia e sociedade. Não se esqueçam que os bens foram desapropriados, né? As propriedades rurais foram desapropriadas, as indústrias foram desapropriadas, elas foram estatizadas. Então você vai ter uma revolução tal qual nós estudamos em aulas passadas. Você vai ter uma revolução estabelecendo novos valores, novas diretrizes de vida, uma nova relação entre Estado e sociedade. Então, a única diferença do nazismo e do stalinismo é essa. Mas
né, um vai estar numa ponta, né, diametralmente oposta ao outro. Só que quando a gente for, né, a partir do próximo slide, trabalhar com as características, nós vamos perceber que existiam mais semelhanças entre eles do que diferenças, ou na maior parte das vezes nós vamos ter mais semelhanças do que diferenças, ok? Então vamos começar a trabalhar semelhanças entre os dois tipos de regimes totalitários. O primeiro ponto, nós vamos ter a subordinação dos indivíduos e grupos às ideias e os princípios determinados pelo Estado. Então, a pessoa, não basta a pessoa consentir calada, né? Ela vai ter que manifestar, né, a sua aprovação ao regime, ela vai ter que manifestar, né, o apoio ao regime, não só o regime, mas as ideias, né, então que estão sendo lançadas pelo Estado. Então, não se esqueçam que um simples questionamento de uma ideia, de uma política de qualquer um desses dois estados antes mencionados era motivo para encarceramento de uma pessoa. Quantos vizinhos, quantos familiares não delataram pessoas do seu entorno ou pessoas próximas ou parentes, porque haviam em algum momento manifestado, né, algum questionamento quanto às ideias e os princípios determinados pelo Estado, né? Então é inquestionável, o Estado ele é onisciente, ele sabe tudo, ele sabe, o Stalin é o condutor genial dos povos do socialismo à felicidade. O Führer sabia de tudo, né? O Führer sabe o caminho para levar a Alemanha, né, para ser a nação superior, né, a raça superior. Segundo ponto, ausências de debate, de pluralidade de ideias, de pluralidade cultural, ausência de liberdades, ausência de partidos, ausência de representação parlamentar, ou no máximo você vai ter uma representação parlamentar oriunda de um partido só, como acontece até hoje em partidos, em países das características, né, como existe um autor que eu li recentemente, Branko Milanovic, que vai chamar o tipo de capitalismo da China de capitalismo de Estado, por mais que a China seja um Estado socialista, né? Então, nesses países, nós vamos ter partidos, ditaduras de partido único. Então, a representação ela se dá, mas a partir de um partido só. Se você quiser participar da política, você tem que dançar conforme a música e você vai ter que se alistar naquele único partido. E se você começar a contrastar com os princípios, né, majoritários, você já vai ser mal visto, né? Então, importante chamar a atenção disso. Terceiro ponto, a legitimação do uso da violência. Então, isso sempre acontece num estado totalitário. Os fins justificam os meios. Se for preciso eliminar metade da população para manter essa revolução de pé, isso será feito. Isso aconteceu no stalinismo, na União Soviética, né? Vamos pensar o Holocausto judeu, a ideia de raça pura ariana. Então, judeus, ciganos, homossexuais, degenerados fisicamente e moralmente deveriam ser eliminados para que a Alemanha, né, tivesse uma população limpa, pura, superior.
E se tiver que matar, nós vamos matar, certo? Então, aqui os fins justificam os meios. Um quarto ponto: uso de símbolos e culto à personalidade. Então você vai ver, né? Cada estado totalitário vai ter um símbolo. De um lado o símbolo, do outro lado o culto à personalidade, certo? Então, Stalin, Castro, Mao Tse Tung, Adolf Hitler, Benito Mussolini, perdão. Então, né, são pessoas que encarnam o regime, tá certo? Então, é a personificação do regime na pessoa do líder, né? E o símbolo como algo de reverência, né? Como algo a se falar amém, literalmente. E o último ponto, né? Uma coerção social que busca reforçar a ideia do coletivo, da nação, da raça. Então, cada estado, né, cada situação totalitária vai, de certa forma, se voltar para a história, se voltar para os seus símbolos, para o seu folclore, né, buscar aí a herança de um suposto povo. Então, os nazistas vão buscar aí os cavaleiros teutônicos, né, vão se escorar nos mitos germânicos, nórdicos, enquanto que os fascistas vão buscar, né, as raízes romanas, e o stalinismo vai buscar o marxismo, né, a ideia do marxismo como a ideia de sustentação desse regime, tá certo? Então, cada um vai se sustentar dentro de um mito, de um folclore, de uma ideia, tá? A volta à terra, então coisas que acontecem nessas situações. Então vejam, né, os símbolos, né, da União Soviética, do socialismo, do nazismo. Aqui seria o integralismo, que é um movimento político que é considerado como se fosse um fascismo brasileiro, apesar de ter elementos peculiares do Brasil, né? Aqui o símbolo fascista, certo? E aqui uma brincadeirinha de um nazista e um stalinista, de um comunista debatendo. Para concluir, eu recomendo a vocês algumas obras que vão trabalhar com a temática do totalitarismo: Hannah Arendt, Admirável Mundo Novo, né, o George Orwell 1984, A Revolução dos Bichos, O que é Fascismo e Outros Ensaios, e aqui o Fahrenheit 451, certo? Alguns são distopias, né, como esse, né, são situações no futuro hipotético, né, de controle social, um Estado controlando a sociedade, tá certo? Então recomendo a leitura desses livros aí. Ok, galera? É isso por hoje. Qualquer dúvida, estamos aí. Um abração e até mais.